Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer esse vídeo aqui para a gente corrigir as atividades da semana passada. Quero só dar alguns avisos antes de a gente começar, que é o seguinte, eu não vou corrigir o TE por esse vídeo, porque algumas pessoas falaram para mim que tiveram problemas para acessar o Positivo On, para anexar o arquivo. Então, com isso, eu estou esperando um tempinho ainda para ver se essas pessoas conseguem me enviar aí o arquivo do TE, beleza? Por isso que eu não vou fazer essa correção. Então, hoje nós vamos corrigir a atividade sobre o casamento em Atenas e também nós vamos corrigir o simulado que vocês fizeram aí de sexta até ontem. Inclusive, queria aproveitar aqui para mandar os parabéns para todos vocês, né? De uma maneira geral, nós tivemos uma média acima da média geral do CTPM. Isso é uma ótima notícia, viu, gente? As 3 perguntas que vocês responderam de história, muita gente acertou as 3, muita gente acertou 2, enfim. Mas a média foi muito bacana, né? Eu vou comentar sobre isso quando a gente for falar detalhadamente de cada uma delas. Mas vocês estão de parabéns, eu gostei de ver isso daí, tá? Continuem assim, façam com afinco as atividades, estudem bastante, inclusive para as provas que estão chegando aí, beleza? Bom, vamos lá então fazer a correção primeiro aí da atividade do casamento, né? Atividade sobre o ritual do casamento, o noivado contratual em Atenas. Em Atenas, na época clássica, a cerimônia do casamento, propriamente dito, era precedida de uma série de rituais. O primeiro dos quais era enguises, contrato através do qual a pessoa que tinha autoridade sobre a moça, o seu senhor, a entregava em casamento a um rapaz. Tratava-se de um contrato realizado oralmente, ao lado do altar doméstico. Deviam presenciar o ato não somente o senhor e o noivo, como também testemunhas de ambos os lados. Não existem informações a respeito da presença da noiva nessa cerimônia, mas, mesmo que estivesse presente, sua opinião não seria levada em consideração. Esse é um texto que está no livro Nascer, Viver e Morrer na Grécia Antiga, né, da Maria Beatriz Borba Florenzano, né, um trechinho que coloquei para vocês aí, discutindo a história. Vamos responder então as 3 perguntinhas. O que se pode saber sobre o casamento ateniense pela leitura do texto? Né? E aí muita gente colocou alguns aspectos importantes. Que esse casamento ele seguia um contrato, que esse contrato ele era feito pelo senhor da mulher com o noivo, né? Ou seja, a gente não tem uma participação de fato da mulher nesse processo. Quem vai envolver aí esse casamento é sempre o dono dela, né? Geralmente é o pai dela, com o futuro noivo. Então é assim que funciona esse casamento. E aí a gente vai ter então aí uma cerimônia com registros, né? Principalmente registros orais, né? A gente vai ter então aí essa cerimônia aí com esses rituais acontecendo numa cerimônia onde vai ter pelo menos 2 participantes, o senhor e o noivo. Esses geralmente estão. A noiva às vezes estava, mas ela não era necessária. E mesmo quando estivesse, a sua opinião não era levada em consideração. B. Que diferença se pode notar entre o casamento ateniense na época clássica e o casamento atual para a mulher? E aí tem várias diferenças, muita gente colocou muitas coisas importantes, né? Mas talvez a principal que vocês têm que dizer, gente, é que hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, né, as mulheres elas escolhem com quem elas vão casar, né? Não é assim o pai ou o senhor dela define com quem ela vai casar e ela tem que casar e pronto, acabou. Não, ela tem a opção de escolher, de participar, né? Se vai casar ou não. Então ela é uma parte fundamental no casamento, né? Hoje é até meio diferente a gente pensar que antigamente as pessoas casavam assim, mas no Brasil as pessoas têm essa liberdade, ainda bem, né? As mulheres podem escolher com quem vão casar, em que momento vão casar, quem vai participar. Teve muita gente que colocou, inclusive, a questão do ritual, né? Hoje em dia também existem rituais de casamento, mas hoje em dia a gente vai ter mais familiares participando, então tem muita gente que citou essa questão para responder a B, por exemplo, ok? C. Qual modelo de casamento você acha melhor? Justifique sua resposta. Bom, gente, essa aqui é a opinião pessoal, né? Então, eu vou falar a minha, que na verdade casa com a maioria das pessoas também. Hoje em dia o casamento é melhor. Por quê? Porque as pessoas escolhem com que elas vão casar, né? Geralmente se casa por amor e não por obrigação. E a mulher, ela participa diretamente desse processo como uma pessoa que de fato vai ser envolvida ali no casamento. Então ela define o seu futuro também no casamento. Então ela tem que ter um papel importante nesse processo, beleza? Então essas são as 3 perguntinhas aí, muita gente respondeu, né? Eu acho que não teve muita dúvida não. Bom, vamos agora para corrigir aí então a provinha que vocês fizeram aí essa semana, né? Sobre a Grécia Antiga. Questão número 1. Na Grécia Antiga, o teatro fazia parte do cotidiano das pessoas. E aí tem uma imagem mostrando máscaras, esculturas, enfim, né? Escultura grega da antiguidade abrangendo elementos do teatro como máscaras teatrais. Sobre o teatro da Grécia Antiga, é correto afirmar que A.
As mulheres gregas atuavam nas peças teatrais da antiguidade. Errado. As mulheres não podiam participar das peças, viu, gente? Então essa aí de cara já está errada. B. Somente os considerados cidadãos podiam assistir às peças de teatro na Grécia Antiga. Não, tá errado também. A gente não vai ter essa limitação aí, né, em relação a isso. A gente vai ter outras pessoas que não são cidadãos também que podem assistir às peças. Essa tá errada. C. Os atores do teatro grego antigo eram sempre homens. Com certeza, gente. Mulheres não podiam participar de peças teatrais. Tanto é assim que muitas vezes os homens eles vão usar máscaras para poder fazer papéis de mulheres na Grécia Antiga. Então a resposta correta é a letra C. Vamos ver por que a D está errada. Somente os homens podiam assistir às peças de teatro na Grécia Antiga. Não, também não, né? As mulheres elas podiam assistir, elas não podiam encenar as peças, mas elas podiam assistir, né? Essa aí a gente teve um aproveitamento de quase 60%, né? 58% das pessoas acertaram essa questão, beleza? Bom, vamos para a segunda então. O texto retrata parte do julgamento de Sócrates em Atenas. Sócrates foi acusado de utilizar a razão para compreender o mundo, ensinando isso aos outros. Vejamos que é o mesmo que afirmam os caluniadores em sua difamação. Como se faz com o texto das acusações? Leiamos o das suas. Sócrates é réu de pesquisar indiscretamente o que há sobre a terra e nos céus, de fazer que prevaleça a razão mais fraca e de ensinar aos outros o mesmo comportamento. Né? Isso está, então, na defesa de Sócrates no livro do Platão. Sócrates foi um dos principais astrólogos gregos? Não, nós falamos bastante sobre Sócrates e ele não foi um astrólogo, não. B. Atores do teatro grego? Também não. O Sócrates ficou famoso, mas não por atuar em peças aí da comédia ou da tragédia. Errado. C. Médicos da Grécia Antiga? Não, a gente falou que um dos principais médicos da Grécia Antiga era o Hipócrates de Cos. O Sócrates não era médico, não. D. Filósofos gregos? Exatamente. O Sócrates ele ficou conhecido exatamente por essa questão aí de buscar sempre o uso da razão dentro da filosofia. Ele é, de fato, um dos grandes filósofos aí desse período da Antiguidade, né? Não só da Grécia, mas da Antiguidade de uma maneira em geral. Beleza, gente? Então essa é a resposta D. Esse número de acerto foi bem alto, né? A gente teve 83% de acerto nessa questão. Ótimo. Questão 3. A imagem representa um ato da democracia ateniense. Cidadãos atenienses na Ágora participando da Assembleia. Aí tem um monte de homens participando da Ágora com a mão levantada, né? Com base na imagem, é correto afirmar que, na democracia ateniense, apenas escravizados podiam participar das votações? E de maneira alguma, né, gente? A gente falou aí, escravizado não podia participar de votação em hipótese alguma. B. Somente homens livres podiam participar das votações? Corretíssimo, né? Homens escravizados não podiam participar das votações, né? Ou seja, somente homens livres é que vão participar dessas votações, igual a imagem está mostrando pra gente, certíssimo. C. Somente as mulheres eram proibidas de participar das votações. Essa teve um número até, assim, razoável de respostas, né? De alunos que marcaram essa resposta. Errada, né, gente? Mulheres não podiam participar, mas não eram as únicas. Estrangeiros não podiam participar. Escravos também não podiam participar, né? Então não é só mulheres que eram proibidas, não. D. As mulheres e os homens livres podiam participar das votações. Errado, né? Essa aqui também não é a opção correta, né? Então a gente vai ter aí, mulheres não podiam participar de maneira alguma. Gente, aqui vocês podem pensar assim, nossa, professor, essa B tá certa, mas aí tá dizendo que somente homens livres podiam participar das votações, mas não fala que tem que ser maior de 18 anos, tem que ser filho de pai e mãe ateniense. De fato, não fala. Mas o que a gente tem que fazer quando acontecem esses casos? Nós temos que analisar todas as alternativas. De fato, homens livres podem votar? Podem. Podem participar da política? Podem, né? Dentre as outras opções, nenhuma delas pode. Então a resposta correta só pode ser a letra B, mesmo que ela não fale das outras restrições que acontecem, tá? Então a resposta B é a única correta aí, dentre as opções. Beleza, gente? Essa a gente teve um número de acerto aí de 73%, também um número bem alto, bem legal esse número aí, tá? Então, gente, a correção vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante essa matéria de Grécia, né? Eu vou fazer para vocês um vídeo essa semana para a gente comentar já sobre a nossa matéria nova de Macedônia. Vou colocar já vou enviar para vocês também um slide que eu fiz, ficou bacana demais sobre a Macedônia também, sobre o Filipe II, o Alexandre o Grande, né? Para vocês conhecerem um pouquinho melhor a matéria que a gente está estudando a partir de agora, beleza? Então, qualquer dúvida, e-mail, positivo on, ou então
comentário no YouTube, tá, gente? Não se esqueçam de participar, é importantíssimo, tanto das minhas atividades quanto das atividades que o Positivo envia para vocês. Isso aí a gente está marcando, além de pontuação, também a presença de vocês está sendo analisada dessa maneira. Beleza, gente? Então, até mais, tudo de bom para vocês, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.